Meu sonho de consumo na psicologia. Quando eu entrei na universidade, professores, colegas e pessoas de cursos que eu frequentava diziam o seguinte: escolha uma linha terapêutica e vai embora com ela. O que é isso? Geralmente o psicólogo em si, ele tem uma abordagem. Por exemplo, Carl Gustav Jung ou Freud. Psicanálise de Freud e psicologia analítica do Jung. Você escolhe uma delas, estuda, desenvolve, aprende e aplica na prática clínica junto ao seu paciente. Bem interessante, tem autores legais, sérios, que publicaram N obras. Mas eu pensava assim, qual é a melhor abordagem para o meu paciente em questão? E eu tentava buscar uma espécie de evidência. O que é uma evidência? Vamos supor assim, você gostaria de usar um analgésico em longo prazo porque sente dor de cabeça. Só que ele não pode prejudicar seu fígado. Então você vai na literatura científica, pega os melhores estudos de casos, de revistas robustas e confiáveis, com pesquisadores sérios, e você vai observar, por exemplo, paracetamol não é hepatotóxico até uma certa posologia. E aí você olha aquela posologia, por exemplo, 2 gramas, vamos supor. Você olha para ela e fala assim, então eu terei que tomar no máximo essa quantidade ao dia. Se eu passar disso, o medicamento poderá ser tóxico ao meu fígado. Isso é uma evidência clara, robusta, estudada, pesquisada e entregue por cientistas. E eu pensava isso. Será que não existem evidências em psicologia? E aí, devagar, eu fui percebendo que sim, existem manejos específicos, profissionais e pesquisadores que fazem pesquisas, mas geralmente estão envolvidas em terapia cognitivo-comportamental ou algumas terapias comportamentais. As psicanálises e as abordagens mais existencialistas entregam menos pesquisas científicas. Não que elas sejam ruins, só que o problema é que a gente não tem o parâmetro disso. Então, meu sonho, na verdade, é que apareçam mais pesquisas em várias abordagens e, de repente, podemos unificá-las, agrupando-as em apenas um tipo de tratamento psicológico. Por exemplo, eu vou dar uma situação bem básica aqui. Existem algumas evidências. Como que você atende, por exemplo, pessoas com estresse pós-traumático? Então, existe o protocolo, a evidência, e geralmente envolve terapia cognitivo-comportamental, que é a mais estudada. Só que tem tanta coisa a explorar ainda que, às vezes, me deixa até irritado. Teve uma vez que eu fiz um curso na Yale University, bem curtinho, cerca de 1 semana. E o professor disse o seguinte: deixemos para a história da psicologia tantos autores psicanalíticos e outros. Aí eu pensei, mas será que não tem nada o que aproveitar deles? Por exemplo, se eventualmente eu atendesse uma mãe angustiada porque não se acha uma mãe legal e que se compromete com o filho, eu posso usar a teoria de Winnicott. Winnicott disse o seguinte: a boa mãe é a mãe suficientemente boa. É aquela que não erra muito e também não é perfeita. Se você pegar Freud e ler a Psicologia das Massas e Análise do Eu, você consegue observar explicações a respeito de grupos de forma muito contemporânea. Jacques Lacan, por exemplo, criou características muito interessantes por meio do simbólico, imaginário e real. Eu acho surpreendente. O psiquiatra Carl Gustav Jung falou tanta coisa interessante. Muita gente chega para mim e fala assim: eu quero evoluir no meu processo de autoconhecimento. Isso, na verdade, é a individuação do Jung. É alguém que quer crescer e contribuir para si e para a sociedade. Às vezes, por exemplo, uma pessoa se sente muito realizada, mas passa por uns perrengues de vez em quando. Aí você pode citar Martin Heidegger, que vive de maneira mais própria ou menos própria. Unificar as teorias, levantar mais estudos, pesquisas e entregar uma psicologia de qualidade é, de fato, meu sonho. Porque haverá menos discussões, uma psicologia mais integrada e estudos que não param de crescer. Quem sabe? Hoje, a terapia cognitivo-comportamental é considerada a mais estudada por cientistas. Mas não é legal que desprezemos as outras, desde as comportamentais, as psicanalíticas e as existenciais. Para quem gosta de psicologia, sabe o que eu estou falando. Então, tem muito terapeuta que procura se colocar como um terapeuta eclético e contemporâneo. Eu acho isso lindo. Isso é uma questão de sonho, que espero que seja realizado. É isso. Grande abraço.